Bom dia, estamos começando mais um Mulheres no Comando. Hoje temos uma convidada super especial, ela que é sócia e diretora da My Broker Imobiliária. Mariana, ela é uma incrível empreendedora, tem muito conteúdo incrível para mostrar para vocês. O tema é como você construir o seu legado. Ela que tem uma história incrível no mercado goiano, mercado imobiliário goiano. Então a gente tem aqui muito para aprender. Estamos aqui semanalmente trazendo mulheres que são referência no mercado imobiliário e trazendo conteúdos gratuitos para vocês aprenderem, insights valiosos também para vocês aplicarem no mercado imobiliário. Você que é do mercado e também amantes do mercado imobiliário que querem aprender, entender mais, empoderar você mulher para você conquistar o mundo, né? Então, daqui a pouquinho ela tá aqui já, ela já tá aqui. Eu vou convidar a Mariana. De vocês, do estado, quero conhecer todo mundo. Vão compartilhando essa live com mais pessoas também para a gente atingir mais pessoas, porque o conteúdo é super valioso. Olá, Olá, boa tarde, minha querida, tudo bem? boa Que tarde. prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, assim, muito honrada de você ter aceito o nosso convite. Mulheres no Comando, a gente está trazendo semanalmente mulheres que são referência no mercado imobiliário e você é uma grande referência para nós. A gente já vem acompanhando o seu trabalho na My Broker, como mãe também, enfim, sua vida. É muito legal a rede social que a gente consegue acompanhar isso, né? Eu também sou mãe de primeira viagem, então a gente, quando vê outras mulheres conseguindo manter sua carreira, conseguindo manter ali a família e tudo mais, isso pra gente é inspirador. Então, eu fiz questão de convidar, fiquei muito feliz que você aceitou. Eu quero que todo mundo conheça você aqui do meu Instagram, nessa live vai ficar salva. A gente traz mulheres e são assuntos que são muito pertinentes para nós, né? A gente precisa de mulheres como você, abrindo portas, trazendo esses conteúdos. Seja bem-vinda, comece se apresentando, Obrigada, contando minha um querida. Eu pouquinho. fico muito feliz mesmo com o convite, né? Uhum. Eu quero dizer que eu precisei de muitas pessoas para poder me inspirar para estar onde eu estou, né? E poder fazer parte hoje disso, de às vezes inspirar uma pessoa ou outra, já me deixa muito honrada, muito feliz mesmo. Então, meu nome é Mariana Herbert, né? Eu estou no mercado há 12 anos, a gente vai falar um pouco disso. E o mercado imobiliário realmente transformou a minha vida. E a gente tem um lema, a gente que eu falo é porque não sou só eu, né? Sou eu e minha agência, meu time, né? A gente tem um lema que é construindo um legado, que é até o tema da nossa live, Uhum. né? E a gente tem construído mesmo esse legado durante esses anos. Uhum. Eu estou hoje como diretora e sócia aqui da MyBroker e comecei como corretora há 12 anos atrás. Olha só que bacana. Então, eu queria até que você contasse pra gente como foi que você entrou pro mercado imobiliário, né? Como foi que você fez, não sei da onde você veio, se puder Vou contar essa contar um parte, porque pouco. é muito legal a gente entender até que você chegou hoje onde você está. Assim, na verdade, eu vim de uma família humilde, eu acho que posso falar assim, né? Assim, sem muita grana, sem muito acesso, mas eu sempre fui bolsista de boas escolas, então eu sempre tive boas referências, né? Uhum. Quando eu terminei a escola, eu falei, vou fazer direito, porque todo mundo falava que eu era boa em comunicação e era mesmo. Só que apesar disso, eu tive que trabalhar desde muito cedo, eu nunca me dei bem em trabalhos, né? Rotina, essas coisas, não assim, eu não me encaixava em lugar nenhum. Fui demitida de vários lugares que eu trabalhei. Na verdade, praticamente de todos os lugares que eu trabalhei, eu fui convidada a me retirar. Então, eu ficava pensando, gente, será que eu não vou dar certo em nada, né? Fiz faculdade de Direito, paguei minha faculdade, foi bem difícil na época, eu tinha 3, 4 empregos e tal. Apesar de que bem divertido, né? Minha vida, assim, parece, às vezes, contando que foi um pouco difícil, mas eu só lembro de bons momentos. Realmente, minha vida foi muito divertida, principalmente na adolescência e tal. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tinha 2 estágios. Esses estágios me remuneravam na época bem, eu achava bem, né? Os 2 juntos, R$ 1.000. E eu tinha um terceiro emprego que eu fazia pesquisa do IBGE, que eu ganhava mais uns R$ 500, então era 1.500. Só que, como eu terminei a faculdade, meus estágios teriam que finalizar, então eu ia ficar sem dinheiro. E aí eu fiquei desesperada, porque eu precisava me sustentar, né? Eu morava com a minha mãe, mas minha mãe não tinha como nem, às vezes, dar dinheiro para almoço, para nada disso. E eu peguei Uhum. e falei, não, eu preciso arranjar um emprego e arranjei de caixa de supermercado. Olha, Então, eu fui satisfação. trabalhar como caixa de supermercado na época, 2011, finalzinho de 2011, e essa pessoa não me pagou por 2 meses.
E aí, quando ele não pagou, eu falei, eu vou ter que... 2 ou 3 meses, foram quase 3 meses. Peguei e falei, vou ter que arranjar outra coisa. Fui para casa, fiquei desesperada na época. E aí, um dia, eu acordei muito cedo, porque eu estava muito... eu estava realmente sem saber, sem direcionamento, assim, desesperada mesmo. Uhum. E fui assistir um jornal, tinha orado no dia anterior, fui assistir um jornal e falaram que a profissão de corretor estava bombando, que os corretores de Brasília tinham realizado os sonhos de vida em um ano. Aí eu falei, vou para essa profissão? Meu Deus do céu. E aí eu peguei meu carro e falei, olha, Deus, a primeira imobiliária que eu parar, eu vou trabalhar. E na época eu trabalhei numa imobiliária, eu parei numa imobiliária chamada Invest Imóveis, né? E aí, quando eu parei lá, já me contrataram na hora, eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Só que não tinha muito treinamento, nem nada. No primeiro mês, assim, no primeiro dia já me colocaram no plantão. Aí eu fiquei desesperada, orei para que não aparecesse ninguém no plantão, né? Porque se aparecer o cliente, eu tô errado. E aí, um mês de investe, a gerente da época falou assim, olha, abriram uma imobiliária chamada My Broker e me convidaram, eu queria que você fosse comigo. Eu nem entendi por que ela me chamou, porque eu não tinha vendido nada, não tinha feito nada ali. E quando eu fui para My Broker, eu fui apresentada ao Ronaldo Dantas, que é o fundador da My Broker, meu grande amigo, hoje meu sócio também. Ele pegou e me explicou o conceito da My Broker, que é meu corretor, que é o conceito personalizado mesmo, com foco no cliente de verdade, assim, solucionar o que é melhor para o cliente. E ele foi explicando e eu fui me encantando. E aí ele pegou e falou dos ganhos. Até então nem eu tinha entendido os ganhos do mercado, né? E ele falou que se eu vendesse um imóvel na época X, eu ganharia R$ 6.000. Eu falei, pronto, mudei de vida, né? E aí Exatamente. eu falei, se eu vender 10, você me daria 60 mil? Ele Vou dar uma travada. tá me ouvindo? Travou? Tá certo? Voltou, agora voltou. Ah, tá. E aí eu perguntei para ele, olha, se eu vender 10, você vai me dar 60 mil? Ele falou 60 mil. Eu falei, pronto, vou aposentar, né? O que é isso? E eu fiquei tão apaixonada na My Broker que eu falei, eu fiquei com muito medo de ser demitida, já que eu tinha sido demitida de tantos lugares. Então, desde o primeiro mês, eu vendi todo mês, Meu porque Deus. eu achei que se eu não vendesse, eles iriam me demitir. E na verdade não era assim, né? Aí depois de 10 meses que eu descobri que eu não ia ser demitida se eu não vendesse. Mas eu mesmo Só assim ia eu ganhar vendi mais. todos os meses. Eu vendi todos os meses e aí, desde então, fui corretora campeã na época, realmente me encontrei nessa profissão. Fui algumas vezes corretora campeã. Depois disso, virei gestora. Não fui uma boa gestora, fui, na verdade, uma péssima gestora no começo. Era uma pessoa muito imatura mesmo. E aí, voltei para a corretagem, na My Broker mesmo. Depois, virei gestora de novo. Fui uma boa gestora, até ganhei algumas medalhas. Não excelente, mas fui boa. Depois disso, em 2016, o Ronaldo Dantas me ofereceu a sociedade aqui da My Broker, junto com o Vitor. Só que eu tinha 28 anos, eu falei, não, eu quero ir para a Austrália. Eu quero aprender inglês, eu acho que eu preciso, eu estou solteira, eu quero aprender inglês. E aí não aceitei a sociedade da My Broker por causa disso, queria muito ir para a Austrália. Fui para a Austrália, chegou lá, já reencontrei meu marido, eu já o conhecia de outra viagem que eu tinha feito, mas não lembrava direito dele. Reencontrei meu marido, fiquei 2 anos, voltei para cá casada e o Ronaldo me ofereceu a diretoria quando eu voltei. Aí desde então, aí sim a gente começou a construir um legado, né, dentro da My Broker. Você vê que tem a mão de Deus em tudo aí, né? Cada passo que você trilhou, com certeza tudo estava muito certinho para que você estivesse onde você está. Tinha que encontrar um marido, construir sua família, porque acho que tudo Com isso é um certeza. conjunto, né? Para você ser quem você é hoje, com certeza tudo isso valeu, né? E você tem uma história linda pra gente. Eu também comecei no mercado imobiliário, não entendia muito bem. Eu sou muito fã da My Broker, acredito que é uma grande imobiliária, tem um É foco no mesmo. corretor de imóveis. Eu sou, a gente, eu tenho eu tenho uma imobiliária aqui em Campinas, né? Mas vocês eu vejo que tem muito a ensinar, a gente aprende muito. Eu sou também gestora, eu sei das dificuldades como gestora e empreendedora. Então, por isso que eu achei que muito interessante você vir aqui mostrar também, contar essas dificuldades de como gestora. Você falou que não foi tão boa como na época gestora de equipes, aí até que você na diretoria foi se encontrando e chegando onde você está. Conta pra gente quais foram
essas dificuldades, né? Porque a gente fala aqui com muitos donos de imobiliária, muitas donas de imobiliárias também, corretoras, e a gente sabe que os corretores também são autônomos, né? A gente passa por diversas dificuldades. Conta pra gente como que aqui a gente consegue chegar a construir o nosso legado passando por tudo isso. Na verdade, assim, o meu primeiro momento como líder, eu fui uma péssima líder porque eu não entendia direito o que era liderar, né? Uhum. Eu queria que todos fossem exatamente como eu fui. Então, Uhum. por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca gostei de ser cobrada, não gosto de ser cobrada. Mas, se você me der uma meta, eu entrego ela. Mas não fica me ligando, não fica no meu pé. Então, eu queria tratar todos exatamente como eu era. Nada mais é do que uma arrogância, né? Eu querer colocar a minha personalidade em todo mundo. A outra questão é que eu era uma pessoa muito difícil, muito imatura. Então eu levava tudo pro pessoal. Eu sei que hoje está muito na moda, não levo pro pessoal e tal. Tem coisas que tem sim que ser levadas pro pessoal se ela é pessoal, né? Sim. No caso, se a pessoa tá falando de alguma coisa do trabalho, assim, não faria sentido. Então eu ficava Uhum. chateada, assim. Então isso também complicava, né? Então eu Uhum. tive que passar por um processo de amadurecimento. E foi um curso que eu fiz das camadas da personalidade, chama 12 camadas da personalidade. Eu fiz esse curso e esse processo de amadurecimento que fez de mim uma boa líder. E um Uhum. outro grande ponto que a gente tem é que, como eu era uma boa corretora, eu tinha ganhos muito altos e dependia só de mim. Então, hoje, por exemplo, os meus ganhos, eles dependem 100% dos meus corretores. Então, Uhum. você colocar isso na mão deles não pode ser motivo para eles serem cobrados por você não estar ganhando dinheiro. Sim. Porque se você não está os direcionando bem, a culpa é sua, né? A liderança, eu brinco assim, que se o corretor conseguiu vencer, o mérito é dele, e se ele não conseguiu, a culpa é sua. Sim. Então, assim, não são flores, né? Não Não. é ali que você vai ter galardões, não é ali que você vai ter reconhecimento, e nem tem que ter. Sim. Né? Eu me sinto muito reconhecida pelos meus corretores, eles são muito gratos por mim, mas eu entendo que eu sou só a ferramenta. Sim. Né? Sem eles colocando em prática ali, era impossível a gente construir o que a gente tem construído hoje. Eu realmente, através da minha vida, e não por minha causa, mas através da minha vida, a vida de muitos corretores foram transformadas, assim como a minha, assim, corretores sem perspectiva, sem vontade, sem às vezes um sonho mesmo, né? Ou Uhum. sem coisas para realizar, conseguiram realizar coisas muito maiores do que já planejaram. E isso, sem dúvida, é a maior satisfação de um líder. E não é clichê, é só uma realidade, né? Com certeza. Quando eu vou ensinar gerentes, se eu estiver falando muito, você pode me interromper. Não, eu quero que você fale, que eu tô aqui só anotando no cérebro, depois ficar salvo essa live, viu, galera? Quando Muito eu bom. vou ensinar alguns gerentes, eu explico para eles o seguinte: como corretora, a gente tem que ter o nosso quadro de sonhos, Sim. né? Então, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter, enfim, qual carro eu quero ter, qual casa, enfim, qual viagem. Como líder, se você tiver esse quadro de sonhos, nenhum vai ser realizado. O que você precisa ter na sua tela, você pode até ter o quadro de sonhos, mas em casa. O que você precisa ter na sua tela é o quadro de sonhos dos seus corretores. Então, assim, qual carro que ele quer trocar? O que ele quer, para onde ele quer ir? Ou qual viagem que ele quer fazer? Qual casa que ele quer comprar? Porque é realizando o sonho deles que você realiza o seu. Então, assim, por motivo egoísta ou altruísta, não interessa qual é o motivo, na hora do vamos ver aqui, o dia que, assim, no momento que você entra na empresa, você tem que esquecer dos seus sonhos, Sim. porque é a única forma de Com realizá-los. certeza. Lembrar só dos corretores. E pode até ser por um motivo bonito, porque você importa com eles. Mas Sim. mesmo que não seja, mesmo se importando somente com você, a única forma de alcançar os seus é realizando o deles. Sim, e eu vejo assim, que você, como você era uma excelente corretora, não que você tenha sido altruísta, é que você, como você era uma excelente corretora, só pensava em você, era só para você, era o seu quadro dos sonhos. Quando você vira gestora, é difícil virar essa chavinha mesmo. No meu Muito caso, também difícil. foi muito complicado para mim, porque eu também eu só dependia de mim e tudo mais. Quando eu virei gestora, empreendedora e tudo mais, que eu tive que virar essa chavinha, que eu comecei a entender um outro lado. Eu tive que estudar muito também gestão emocional, porque tudo isso, se a gente não estiver bem, né, é muito complicado. E realmente, a gente tem que pensar no corretor, são os sonhos deles, são eles que fazem a roda girar, né, na imobiliária. A imobiliária em si, ela depende completamente do corretor. Se ele não é bem tratado, se ele não vê que a empresa realmente está pensando nele, ele vai passar para outra, né? E eu Não tem vejo que por que ele vocês estar ali ali, né? capacitam muito eles. Isso é muito legal, essa capacitação que vocês têm na imobiliária de vocês.
A gente brinca que nós somos uma escola que Hum, vende, não uma imobiliária que ensina de vez em quando, né? Porque aqui perfeito. realmente o ensino é muito intenso, não aprende quem não quer. E Uhum, assim, a grande questão, e muita gente questiona, olha, mas aí você prepara o corretor para ele ir para o mercado. Melhor do que, assim, o pior do que preparar um corretor para ir para o mercado é ter um corretor despreparado dentro de casa. Então, exatamente. assim, a gente não importa mesmo, não que a gente não importe se ele sair, né? Nós queremos que todos fiquem. Mas se for o momento dele, se não está mais o momento de estar aqui, a gente entende, deseja todo sucesso, mas a gente vai Uhum, treinar outras pessoas e essa roda de sim. treinar as pessoas nunca vai parar Sim. mesmo. Eu quero, entrando no tema mulheres aqui, a gente tem um projeto social que é para mulheres que já sofreram violência doméstica, e a gente está agora trazendo parceiros para dar incentivo para essas mulheres virarem corretoras, né? A gente dá curso e dá todo apoio Ó, que bacana. alocar elas em imobiliárias, em parceiros. Então a gente está fazendo esse projeto, estamos começando agora, mas eu queria até entender da sua parte como é que você faz, né? Como é que você incentiva outras mulheres aí a alcançarem posições de líder ou até corretoras nesse tema mais feminino. A gente não tem nada de tipo, mulher, diferenciação de mulher e homem, não. É Eu porque a gente entendi. fala mais no tema de mulher aqui, que a gente tem bastante. Eu queria que você contasse como é que você trata esse tipo de contexto. Na verdade, a corretagem para a mulher que é diligente, eu vou explicar um pouco dessa palavra depois, ela é perfeita, porque assim, você tem a corretagem, eu tô falando, você tem a flexibilidade de horário e você tem a possibilidade de ganhos que você não teria em nenhum outro lugar com essa flexibilidade de horários. Uhum. Então, quando eu falo de diligência, mas eu falo mais disso para líderes, mas nesse caso, encaixando aqui, é a mulher entender que onde ela for de verdade, que ela precisa de alguma forma tratar do trabalho que ela tem, assim, ser uma corretora de imóveis onde ela estiver de verdade. Eu Uhum. sei que isso é quase um clichê, mas se ela for tomar um café com a amiga, ou se ela estiver, enfim, às vezes com mães, né? Às vezes ela é mãe e tá com a mãe dos amiguinhos perto, é um momento dela fazer relacionamento para que ela tenha, através disso, para que ela consiga vender imóveis, né? E consiga Uhum. realizar o sonho das pessoas também, realmente atender Uhum. a necessidade de cada um. Então, a profissão de corretagem, por isso que quando eu entrei, eu falei, gente, como que ninguém me falou isso, né? Eu fiquei impressionada. Eu falei, Sim. essa é a melhor profissão do Eu, mundo. eu, E eu, é mesmo, porque a possibilidade de ganho era ridiculamente alta, é ainda ridiculamente sim, alta. E assim, a sua flexibilidade de horário, se você souber usar isso. Eu, por exemplo, como corretora, eu vendia muito no salão, então às vezes eu nem tinha dinheiro para fazer minhas luzes, dava o cheque predatado, falava, não, esse salão todo mundo paga muito caro, alguém aqui vai querer comprar um imóvel, e acabava comprando. Então eu vendia, na época eu era solteira, então eu vendia no bar, vendia na balada, eu vendia onde eu estava. sim. Então quando eu entendi isso, eu fiquei impressionada. Então pensa agora uma mulher como mãe, né? Às vezes mulher solteira, às vezes ou não, né? Ou Uhum. casada, como mãe, a flexibilidade que você tem, você não vai conseguir em nenhum outro lugar. Então, Exatamente. a parte da corretagem, realmente, assim, se as mulheres entenderem, eu acho que já começaram a entender um pouquinho, elas com certeza seriam corretoras de Você sabe, imóveis. Mari, que isso que você está falando é exatamente o que eu estou trazendo para o projeto social, porque eu vejo muitas mulheres que sofrem a violência doméstica que ficam dependentes financeiramente, emocionalmente ali, não tem aquela liberdade financeira, né? Eu acho que a grande maioria. E até se recolocarem no mercado, porque tem filhos, e a flexibilidade que dá o mercado imobiliário, o dinheiro. Então, a gente está trazendo até mentoras para ajudar nesse projeto social, justamente porque a gente sabe dessa importância de você ter a sua grana, de você conseguir sair ali, levar seu filho, ter essa flexibilidade, que como corretora de imóveis, eu me apaixonei pelo mercado. Minha primeira comissão foi R$ 10.000, eu entrei na construtora Cirela de São Paulo. Eu falei, gente, R$ 10.000 num mês, que eu falei, não, isso aqui é a minha vida, né? É minha Eu vida. trabalhava o mês inteiro ali para ganhar R$ 1.500, R$ 2.000. Então, assim, eu quero trazer isso para mulheres que precisam também, que a gente sabe que tem muita gente que não tem noção, mas é óbvio que tem que aprender, tem que estudar, tem que se capacitar, tem que estar do lado de Ixi, pessoas que realmente. Travou? travou para mim, voltou, voltou, Agora voltou. voltou. Eu falei que as mulheres, ela tem que, claro que tem que estudar, tem que se capacitar. O Mulheres no Comando, a gente está aqui trazendo conteúdos gratuitos para trazer mais essa virada de chave, para elas entenderem das possibilidades do mercado imobiliário também, né? Que tem grandes imobiliários dando todo apoio. Vocês aí têm, olha o quanto de informação, de capacitação que vocês têm, né? Então, para você, mulher, que está aqui assistindo a gente, que quer mudar a vida de vocês, eu acho que o mercado imobiliário
não é facinho, não, mas se você, a mulher é toda dedicada, né? A gente arregaça a manga e vai para cima. E eu acho que o mercado mulher, para mulher, eu acho sensacional, que conquista, né? Que não Sensacional. desiste. A mulher, ela não desiste, ela vai que vai, né? Tanto que E aí assim, eu queria que você os contasse. nossos pódios Uhum, são a a maioria, maioria assim, para não dizer 100% só de da mulheres. Na mulher. parte, na categoria corretores é impressionante. Elas realmente, Uhum, assim, entenderam o quanto essa profissão é maravilhosa, né? O que exatamente. pode causar na vida delas. Eu queria que você contasse até dessa parte de altos e baixos que a gente sabe que existe no mercado. Você agora como diretora, como que você lida com esses altos e baixos emocionais para a gente conseguir também ter uma carreira mais longa? Porque muita gente desiste no meio do caminho. Eu vejo corretores desistindo no meio do caminho, gestores, imobiliárias fechando, porque também não vão crescendo junto com o mercado. Como que você lida com esses altos e baixos? Na verdade, assim, o que a gente tem que entender, e é difícil, não é fácil, porque você acabou de falar de uma comissão de 10 mil. Quando eu entrei, a minha primeira comissão foi 3.800 e para mim foi, assim, coisa absurda. Assim, eu nunca imaginei que numa venda eu conseguiria Sim. um valor desse, há 12 anos atrás, né? Se o corretor ele entrar pensando simplesmente naquela venda, naquela primeira, segunda venda, ele nunca vai aprender e nunca vai construir uma profissão e nunca vai ser um profissional. Então, o tanto que é difícil esse pedido que eu estou fazendo, porque a pessoa entra sem grana, precisando de dinheiro, e eu estou pedindo para ela não pensar nos 10 mil que ela pode ganhar agora, mas é a única possibilidade dela se perpetuar no mercado. Ano passado, eu dei uma palestra, e o final da minha palestra, ela falava o seguinte, que uma venda, ela pode até te ajudar. E eu estou falando uma venda alta, vamos pensar uma venda que você vai ganhar, sei lá, 80 mil reais. Ela pode realmente resolver a maioria dos seus problemas, mas Uhum. ela não tem como mudar a sua vida. Porque vamos colocar uma comissão bem alta mesmo, igual essa que eu falei, 80 mil reais. Com 80 mil reais, você consegue, assim, às vezes dar entrada num apartamento, ou pagar uma dívida, ou comprar um carro, mas você não consegue manter nada disso. Então, a construção, ela precisa ser feita com você investindo em você como profissional. Então, por exemplo, às vezes meus corretores falam, olha, eu não vou hoje no treinamento ou na reunião porque eu estou com atendimento. O atendimento é mais importante. Não é. Não é. Porque aquela venda não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida são os treinamentos. Né? Perfeito. Então, assim, é claro que você tem que remanejar. É importante que você não deixe de atender, né? Corretor trabalhando é corretor atendendo, É, né? Só que tem que existir prioridades. Nós temos, por exemplo, nossa academia de vendas, que é a cada 3 meses, são 2 dias de imersão, assim, e não existe atendimento mais importante que aquele momento de aprendizado. E se a corretora entrar pensando nisso, entendendo isso, fica muito mais fácil dela se perpetuar no mercado e não passar por esses altos e baixos. Desde que eu entrei na corretagem, até na Austrália eu cheguei a ser corretora um né? pouquinho, um tempinho, realmente eu tinha certeza que essa seria a minha profissão pro resto da Uhum. vida. Então, eu não sou uma pessoa que desde o começo, nunca não gostava de matar treinamento, não matava nada que era proposto para mim, porque eu queria ser boa naquilo que eu estava Sim. fazendo, né? Então, para se tornar boa, só existe uma fórmula, E né? Que é o treinamento mesmo. eu ia exatamente perguntar para você quais estratégias que você adota para se manter motivada e inspirar a sua equipe e seus colaboradores. Então, você acredita que seja você estar ali sempre em todos os treinamentos? Me fala um pouquinho mais a fundo dessa parte de como você se acorda motivada, se inspira e traz essa motivação para Olha, sua equipe. eu sou uma pessoa naturalmente animada. Uhum. Isso é ótimo já, né? Opa, travou de novo. Tá travando, né? Tá me ouvindo? Pronto? Agora voltou. Voltou. Então, eu vou te contar que eu sou naturalmente animada. Uhum. Só que eu vou te contar uma coisa que eu não contei ainda, eu acho, para ninguém. Essa é a minha segunda gravidez. E nessa gravidez, eu estou tendo uma coisa, na verdade está quase acabando já, que eu ouvi falar que existia, mas na minha outra gravidez que eu não tive. Que é um sono, uma preguiça, uma vontade assim, de ficar prostrada o dia inteiro. Só que eu sou uma pessoa que eu aprendi, com esse curso de maturidade que eu fiz, a não me consultar sobre os meus sentimentos. Então, assim, ó, eu não acordo de manhã e penso assim, como que eu tô hoje? Será que eu vou? Será que é melhor eu... então, assim, eu não tenho esse momento, não sei se travou. Travou? Travou, voltou agora de novo. Eu não tenho esse momento de consulta para entender como eu estou, já que o meu objetivo é muito claro. E hoje os meus objetivos são muito mais
como é que eu vou falar? Pesados, eu acho que posso falar assim, do que antes. Primeiro, porque tem a ver com a minha família. Uhum. Então, Importante quanto é a vida dos meus corretores. Então, assim, quão injusto eu seria de estar em casa enquanto eu tenho um corretor que precisa pagar um aluguel, que precisa, enfim, ou precisa resolver a vida dele, ou que tem um sonho para realizar. E eu sei que eu posso ser ferramenta nessa caminhada, né? Então, eu realmente não me consulto. Tanto que antes de eu descobrir a gravidez, eu tava bocejando aqui depois do almoço, e isso não é normal, meu. Eu falei, gente, do nada eu fiquei preguiçosa, Deus. Volta a Mariana normal, por que eu tô tão preguiçosa? E aí, na é verdade, uma não é que eu tinha parado de trabalhar, eu fase. só tava bocejando. Aí eu descobri gravidez. Falei, graças a Deus não sou eu preguiçosa, é só essa fase, né? Que Você não susto! sabia ainda, você estava achando estranho, né? Não sabia. Eu falei, Preciso meu dar uma Deus do olhada na minha céu. parte hormonal, tá O que que tá acontecendo alguma coisa. acontecendo? Mas enfim, mas Você não assim, depende da então, sua motivação para você sair para fazer o que você tem que não nesse fazer. sentido, não nesse sentido de motivação, mas no sentido de eu ter já um motivo para ação. Tá. Então, a pandemia para mim, por exemplo, foi um divisor muito claro de mim como líder, Uhum. porque quando surgiu a pandemia, fechou tudo, a Marlboro, inclusive, foi a primeira a fechar, das imobiliárias, e aí eu fui para casa e meu esposo trabalha online, meu esposo é australiano, mora aqui comigo, trabalha online, a nada dele parou. E ele tem uma empresa, né? E Uhum. aí, para mim, estava confortável. Eu estava em casa, meu esposo garante tranquilamente o nosso sustento. Só que eu lembro que no terceiro, quarto dia, eu comecei a lembrar o nome dos meus corretores. Olha que legal. Meu Deus. Paulo, meu Travou Deus, de ele tem novo que para sustentar mim. a família dele, ele tem que pagar as contas dele. E eu comecei a pensar, eu falei, eu não posso ficar em Uhum. casa. É assim, eu não posso, e eu vim trabalhar mais cedo do que todo mundo, ilegalmente, eu acho que eu posso falar assim, porque eu sabia que eu tinha corretores que dependiam de mim. Não cobrava de nenhum deles a vinda, mas quando eles viram que eu estava vindo, eles começaram a vir. Porque eu em casa, eu tinha tudo conforto, né? Não tanto quanto eu tenho hoje, mas eu tinha um conforto tranquilo na época. Sensacional. Mas Com eles não. certeza. Então, É quando isso que você fez é a líder, diferença. você entende isso, é muito diferente. E É uma por... coisa, Pode falar, perdão. desculpa, e Não. uma coisa engraçada que eu explico para os meus gestores é o seguinte: como que você faz para ter esse interesse real, né, na vida dos corretores? E eu sempre uso esse mesmo exemplo. Ricardo Martins, que até então era nosso sócio, né, meu grande amigo, às vezes eu via, por exemplo, num palco, numa palestra, principalmente em São Paulo, onde a fama dele é realmente impressionante, e muita gente querendo tirar foto e tal, e às vezes as pessoas chegavam lá e desabafavam, contavam a história delas e tal. E ele é uma pessoa muito educada, então ele prestava atenção em tudo. Mas Uhum. eu que eu não me acho tão educada, eu acho que eu não ia prestar atenção tanto assim. E aí, qual que é o motivo dele não ter tão... não teria essa pessoa. Então, Fala só existe uma forma de um para mim. líder ter interesse na vida do corretor, se ele Uhum. conhecer. Uhum. Não adianta ele falar de interesse se ele não sabe o nome do irmão, se mora com o pai, se mora com a mãe, se é casado, se tem carro, se não tem. Então, o meu interesse, por exemplo, eu não ia pensar nos meus corretores se eu não soubesse que o Paulo morava com a esposa e precisava sustentar a filha, que tá entendendo? Não tem como ter interesse se você não conhecer a pessoa. Com certeza, tem que se envolver, né? O gestor, o bom gestor, ele se envolve e tem que fazer parte de tudo isso. A gente está falando aqui como construir o seu legado, é o lema de vocês, você começou falando isso pra gente, né? Eu queria que a gente entrasse um pouquinho eu sei que os horários aqui são bem rápidos, daqui a pouco acaba, você vai ver. Para você contar pra gente como que você Travou, voltou. construiu. Tá falhando, né? Caiu. Travou e voltou. Voltou. Pronto. Como que você construiu, foram os passos práticos mesmo, né, para construir o legado duradouro, né, da sua empresa, de aonde vocês querem chegar? Conta aqui um pouquinho mais essa parte de construção de legado mesmo. Vamos para a prática, né? Primeiro é uma construção de uma rotina. Não existe nenhum sucesso que não se passa por uma rotina. E eu sei que hoje a rotina é até demonizada na nossa sociedade, mas para mim nada melhor, confortável, estável e maravilhoso do que rotina. Eu realmente amo. Então, por exemplo, nós toda terça-feira nós temos de manhã, nós temos uma reunião geral falando de estratégia, de motivação e de avisos semanais. Não falhar essa reunião um começo de uma construção de algo.
Toda sexta-feira nós temos Universidade My Group, inclusive amanhã vou dar novamente aqui. Toda terça e quinta-feira nós temos uma rodada de negócio. Então, o primeiro ponto, rotina, que é importante você ter ela, você entender da sua responsabilidade. Porque como corretor, nós somos autônomos, Sim. né? Então, assim, a chance da gente deixar o mundo nos engolir, inclusive, assim, deixar que os nossos parentes não tratem com respeito nossa profissão é muito grande. Eu vou até explicar como que não se trata com respeito, né? Se o parente fala, olha, já que você não precisa estar na imobiliária, vai buscar fulano no aeroporto. A partir do momento que você começa a deixar esses compromissos, que não são urgentes nem importantes, encher a sua rotina, você não está respeitando a sua profissão e não está deixando que ninguém respeite, né? Então, o primeiro ponto, com certeza, é a rotina, é você querer, você saber, eu falo que o domingo, ele tem que ser o primeiro dia da semana, porque ele tem que ser o dia do planejamento. O gestor que não tem domingo como primeiro dia da semana, ele não é um bom gestor, né? Então, a rotina é muito importante. O segundo ponto é você ter um motivo mesmo. Então, assim, para o corretor, ele precisa saber por que ele está ali. Então, tem corretor, às vezes, que passa o dia aqui e não trabalha. E ele acha que trabalhou porque está o dia aqui. E não faz sentido. Ele precisa entender que ele trabalhando é ele atendendo, negociando ou fechando. Senão, ele não está trabalhando. Ou prospectando, né? Desculpa. Uhum. Uma falhada para mim de novo. Parou o áudio. Estão ouvindo ela? Para mim, Oi. Agora voltou. Voltou. Acho que eu mexi no meu fone. Esse fone é muito tecnológico. É só de relar, ele para. Mexe no negócio, enfim, muda, enfim. Então, assim, eu estava falando de você realmente ter um motivo, um porquê de estar ali. Porque, vamos colocar, se eu tenho um porquê de estar aqui, no meu caso, eu tenho um filho lindo, maravilhoso, de 1 ano e 6 meses em casa. Se eu estou aqui sem fazer nada, assim, só por estar aqui, eu prefiro estar em casa com meu filho. Não faz sentido. Então, eu tenho que ter objetivos reais, né? E o planejamento faz parte disso, né? E a segunda coisa, a terceira coisa, sem dúvida, é ter um time que você se sinta confortável ali dentro, que você sinta que você faz parte. O que eu acho que uma das palavras que mais define a MyBroker é pertencimento. Desde quando eu entrei aqui, eu me senti pertencida e hoje eu entendo que os corretores que estão aqui também se sentem pertencentes a esse lugar, né? Eles tem corretor que às vezes normalmente está mais aqui do que com a própria família. Então é importante que ele sinta parte desse ambiente, parte de um todo mesmo. Com certeza, se sinta valorizado, ele veja que as pessoas estão olhando por ele, olhando para a família. Então, se você tem essa visão holística, né, de todo mundo ali, com certeza vai crescendo. E eu queria até uma pergunta fora um pouquinho assim, como que você consegue administrar essa parte de vida pessoal, vida profissional? Porque a gente sabe que existe muita cobrança da mulher, né, nesse sentido. Você como mulher, eu imagino tanto de cobrança que vem de todos os lados para você, né? Você é diretora e gestora da sua família também. Como que você consegue ali, qual o segredo para você conseguir administrar tudo isso? O primeiro segredo, harmonia, né? O primeiro segredo é o seguinte, ensinam a gente que a nossa maior decisão da vida é a nossa profissão. Mentira, é com quem que a gente vai casar. Então, assim, o meu parceiro, o meu marido, ele é sem dúvida responsável por eu conseguir fazer tudo isso, um dos grandes responsáveis, né? Então eu escolhi muito bem, eu tenho muito orgulho mesmo da nossa parceria, de como a gente faz funcionar. Então não tem como eu falar disso sem primeiro dar o crédito para ele. Com certeza. E de maneira prática, assim, antes de ter meu filho, eu e meu esposo combinamos que nós teríamos como prioridade nossa profissão para que a gente pudesse crescer. Então, eu não saía da imobiliária antes de meia-noite, 11 horas. Não saía. Tanto que eu estava vendo esses dias umas fotos passadas, de 2 anos atrás. Todos os dias tirando foto aqui, 11h40, 11h30. Então, assim, a minha vida era 100% aqui, porque a gente combinou assim. Nós tínhamos isso como prioridade. Depois que eu tive meu filho, as coisas tiveram que mudar. Então, hoje a minha rotina, ela é mais ou menos o seguinte.
Aí eu fico com meu filho até, eu acordo com ele, então ele acorda umas 7 horas, fico com ele até mais ou menos umas 9 da manhã, todos os dias. Aí 9h30, 10 horas ele já vai dormir. Bom, que eu sempre ponho na cabeça que eu perdi só 1 hora dele, né? Aí eu já vou trabalhar, ele acorda meio-dia. Eu tento almoçar em casa umas 2, 3 vezes na semana, nem sempre consigo, mas 2, 3 vezes na semana eu tento almoçar, até porque eu tenho um irmão, que é praticamente meu filho também, que mora comigo de 13 anos, que eu busco ele na escola 2, 3 vezes na semana. Que legal. Então aí eu almoço em casa. E aí eu volto pro trabalho. 5 horas, imprescindivelmente, eu saio da My Broker para eu poder ficar com meu filho. Só que ele dorme 7h30. Então eu chego lá umas 5h15, é bem pertinho, chego lá umas 5h15, fico com ele até, dou banho, brinco, dou janta junto com meu esposo. Meu esposo, mais uma vez, participa, ele é incrível mesmo. Às 7h30 eu ponho ele para dormir. Ontem, por exemplo, ontem, segunda, eu voltei para a empresa. Então, assim, 7h30 eu volto para a empresa, meu filho já está dormindo, e aí volto para casa umas 10h30 e tal. Claro que não volto todos os dias, né? Mas, assim, quando eu estabeleci prioridades, eu consegui encaixar, porque no começo, eu te confesso que foi terrível, eu não tinha ideia do que eu tinha que fazer. Eu não sabia, meu filho não tinha rotina, porque eu não sabia fazer isso. Eu não tinha rotina, então eu perdia muito tempo dele, perdia muito tempo da My Broker, até que eu estabeleci prioridades. Então, não importa se tiver caindo um meteoro, 5 horas estarei indo embora. Mas eu posso voltar às 7h30. Tá entendendo? Então, assim, quando eu entendi ali a rotina, o que é prioridade, e até brinco que eu perco muito tempo dele acordado, porque aí ele dorme de novo às 2 e acorda às 4, 5h30 eu tô lá, 5h15 eu tô lá, né? Então, assim, eu consigo conciliar essas coisas porque eu estabeleci algumas prioridades. E aí, meu esposo, muito compreensivo, então quando eu tenho que voltar, assim como ontem, tranquilamente. Amém, é isso, mulheres, vendo, escolham bem os seus maridos, tenham prioridades, porque é o foco pra gente, como mãe, a gente não pode, eu sei que tem mães que não trabalham fora, né, trabalham em casa, a gente sabe que como mãe, trabalho é 24 horas, ninguém para de trabalhar, aqui, pauleira. Mas para quem quer continuar mantendo o seu trabalho, eu apoio super isso aqui. Eu falo justamente isso, para continuar, para fazer, para conseguir manter o seu financeiro sempre em dia, para não depender, enfim. Até para crescer a família também, né? Acho muito importante. Para fechar aqui nossa live, eu queria, para finalizar, né? Qual conselho você daria para os jovens profissionais que desejam seguir os seus passos, né? Construir um legado aí no mercado imobiliário? Olha, jovens, eu amo falar com jovens porque eles têm que começar o mais cedo possível, assim. Não vou falar que é um arrependimento, mas tem uma coisa que eu iria amar, saber que eu comecei 5 anos antes, que seja nessa profissão incrível, né? E não se importar tanto, por mais que seja difícil, com a comissão que vem agora, porque o imediatismo é o que vai fazer te tirar dessa profissão. Então, todos os corretores que entraram pensando só na venda, eles acabaram saindo. Os corretores que entraram pensando em ser um profissional, eles estão aqui até hoje fazendo história e construindo de verdade um legado. Maravilha. Então, muito obrigada. Se você quiser deixar algum recado aqui para as pessoas, alguma coisa que você queira falar, vou deixar. Sim, coisa, primeiro por favor. Te agradecer por esse momento, viu? Você é muito simpática. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Quero agradecer todo mundo e dizer que realmente assim essa profissão ela pode transformar a sua vida. Nosso lema aqui da My Broker, nossa missão da My Broker, não lema. Nossa missão da My Broker é transformar a vida das pessoas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. E eu sei que essa profissão ela tem transformado a vida de muitos e pode transformar a sua. Depende muito mais de você do que a gente querer, né? Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar comigo no Instagram. Eu sou boa de responder. No WhatsApp nem tanto, mas no Instagram eu sou. Perfeito, gente. Sigam a Mari, ela tem um conteúdo incrível para deixar para você aprender sobre o mercado imobiliário. Os stories também são muito gostosos de assistir. Parabéns pelo seu trabalho. Continue, que você está inspirando outras mulheres, abrindo portas para nós também. Isso para a gente é muito importante. Mulheres no Comando ama você. Seja sempre muito bem-vinda aqui. A gratidão por ter aceito o nosso convite. Muito sucesso para vocês, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Beijo. Um beijo grande. Fica com Deus, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.